Você não perde uma chance de exaltar o passado, lamentando que não fazem mais comerciais como antigamente? É um entusiasta dos jornais que são distribuídos gratuitamente no metrô? Acha uma gracinha quando um colega de trabalho coloca um desenho do filho em cima da mesa? Se a resposta sua para alguma dessas perguntas aparentemente simples for sim, você já esteve na mira de Charb, autor do livro que é o assunto de hoje do canal Quatresia. Essas pequenas paixões da vida cotidiana sempre trouxeram à tona os piores instintos do jornalista e chargista francês Stéphane Charbonnier, o Charb, que neste livro distribui sem pudor nem papas na língua, em crônicas afiadas e divertidas, suas próprias sentenças de morte. E sentença de morte, no caso do Charb, é algo muito triste, é uma ironia muito triste que você vai entender daqui a pouco, caso ainda não conheça o Charb. Cartunista e jornalista, Stéphane Charbonnier foi diretor do jornal satírico francês Charlie Hebdo de 2009 a 2015, quando morreu durante uma reunião de pauta num atentado terrorista à redação do jornal. Segundo a polícia francesa, o nome dele era o principal na lista de procurados pelos terroristas. A carreira de Charb foi marcada por tiras como críticas ao governo, às religiões, ao racismo. Dois personagens bastante famosos dele são Maurice e Patapon. São duas personagens habituais criadas por Charb. Maurice é um cachorro bissexual e anarquista que gosta de sexo anal e também de fezes. Patapon é um gato assexual, fascista, ultracapitalista e que gosta de morte e de sofrimento, desde que seja dos outros. Charb também era ligado ao Partido Comunista Francês. Em 2013, após a publicação de polêmica charge de Maomé, ele foi colocado na lista dos mais procurados da organização criminosa Al-Qaeda, numa lista de personalidades procuradas mortas ou vivas por crimes contra o Islã. Quais eram esses crimes contra o Islã? Publicar caricaturas e charges que quase que o tempo todo criticavam o extremismo islâmico, o extremismo religioso, não só do Islã, também contra outros segmentos que têm extremistas, outros segmentos religiosos que possuem extremistas em seus grupos. O final dessa história se tornou mundialmente conhecido com o atentado terrorista à sede da publicação em Paris no início de 2015. Neste livro chamado Pequeno Tratado da Intolerância, publicado na França em 2 volumes, em 2009 e 2014, é Charb quem profere as suas sentenças de morte. Por motivos um tanto mais prosaicos, claro, é preciso que se diga. Entre as coisas que o tiravam do sério estão os perfumes fedidos que deixam seus usuários empesteando tudo que tocam com cheiro de gôndola de produto de limpeza do supermercado popular, o costume de usar perucas também, disfarce que faz do careca um careca ao quadrado, e o conceito de voto útil, que no Brasil, aliás, pelo visto vai ter muito aí nas eleições de 2018, o voto útil, que é aquele voto de manada, que as pessoas votam por verem que as pesquisas estão indicando que determinado candidato é quem vai ganhar. Para o Charb, o tal do voto útil é defendido veementemente por idiotas que estão cagando para o pluralismo democrático. Em textos curtos, porém divertidos, e que não perdoam nada e nem ninguém, acompanhados por ilustrações próprias, Charb mostra que é possível extrair humor até de pequenos e irritantes detalhes do dia a dia. E é um livro muito, mas muito, muito engraçado. Eu afirmo sem dó nem piedade que é um dos livros mais engraçados que eu já li. E tem um detalhe interessante que está avisado logo de cara aqui na nota da editora brasileira, que o livro reúne os 2 volumes das edições publicadas na França em 2009 e em 2014, que aqui no livro estão divididas na parte 1 e parte 2. Na versão original, apenas o primeiro volume incluía os cartoons, ou seja, para quem adquiria a versão brasileira, o segundo volume também tem cartoons, produzidos pelo próprio Charb também, produzidos especialmente para ilustrar os textos em que eles são encaixados aqui no livro. Porém, a edição original, publicada na França,
não teve os cartoons dele no segundo volume. A gente não sabe, eu não consegui encontrar a explicação, né, o porquê que isso não aconteceu na França, porque não faz tanto sentido. Porém, depois da morte do Charb, a editora no Brasil procurou a família do autor e a família gentilmente cedeu à editora Planeta, né, o uso dos cartoons que o Charb havia desenhado para ilustrar o segundo volume. Ao longo do livro, o autor vai distribuindo as suas próprias sentenças de morte. A quem são essas mortes? Morte aos teóricos do riso, ao bebe alguma coisa, aos sapatos que machucam o pé, aos que soltam balões de ar, aos uniformes dos guardas de trânsito, aos enroladores de baseado, às brigas entre especialistas, aos pintores de kebab, aos reclames do Plim Plim, aos trintões, aos mãos fedidas, ao voto útil, aos meteorologistas do rádio, aos chinelos de dedo, aos decoradores de restaurante e aos carecas de peruca. E olha que aqui eu limitei a falar somente os que aparecem na primeira página aqui do sumário. Além desses, tem também aqui a página 2 do sumário, com mais sentenças de morte, a página 3, que inclui a parte 2, né, o começo da parte 2, são 4 páginas ao todo com os sumários das pequenas sentenças de morte que o autor distribui. Realmente, só lendo um pouquinho para entender melhor o que ele quer dizer e rir também junto com ele. Eu, particularmente, ri bastante com essa aqui, ó. Morte aos leitores de jornais gratuitos. Eles se jogam em cima e o arrancam das mãos do pobre coitado com um blusão de propaganda que o distribui na entrada do metrô, como pombos em volta de uma merda suculenta de cachorro. Todos querem um exemplar de algum jornal gratuito, atrás do qual possam esconder a carranca mal-humorada no trajeto até o trabalho. Há linhas de metrô que distribui o 20 Minutes, né, ou em francês o 20 Minutes, e em outras o metro. A informação é bem-vinda, mas como é que 99% dos leitores dos gratuitos não liam o jornal antes? As notícias, a atualidade, o que anda fazendo a imprensa, eles não estavam nem aí pra isso e continuam nem aí pra isso. Não leem os gratuitos para se informar ou mesmo para ter a ilusão de se informar. Leem porque é grátis. Há quem pegue 2, 3 de uma vez. Pode servir para forrar a caminha do gato, para embalar cascas de legumes, mas o principal é que é grátis, então nada de desperdício. Seria burrice não aproveitar o que é de graça, mesmo sem precisar. Se distribuíssem pés na bunda na entrada do metrô, haveria quem ainda pedisse mais, desde que fosse garantidamente gratuito. Vermes, palhaços tristes e tacanhos, bandidos fracassados que tiram a forra com tudo que é gratuito. E o que dizer dos bundas moles que mergulham na leitura do jornal gratuito esportivo? Esqueci o nome. E aquela velhinha ali acha que se interessa pelas performances desse ou daquele Subzidane? Não está nem aí pro futebol, pro Tour de France e tudo mais. Isso tudo até irrita a vovozinha, já que o cretino do seu marido monopoliza a TV nas noites de jogo. Mas agora a velhota está adorando, ela ganhou o jornal gratuito. Essa mesma velhinha pode ser vista junto com companheiros de metrô no buffet das festas municipais, enchendo a pança e sendo feliz como pinto no lixo. Você há de concordar, é preciso armar uma grande fogueira de jornais gratuitos na entrada do metrô e assar os seus leitores. Amém. São todos textos curtos, de 1, 2, no máximo 3 páginas, sempre precedidos de uma ilustração engraçada que a gente entende quando termina de ler o texto. Todos muito curtos e todos terminam com o primeiro parágrafo começando assim. Você há de concordar. Olha só esses exemplos aqui, ó. Morte aos pintores de kebab. Você há de concordar, é preciso cortar as mãos desses pintores obscenos que cometem mais atrocidades, assá-los no espeto e servir com batatas fritas entre 2 fatias de pão. Amém. Um dos meus preferidos nesse livro é o Morte aos carecas de peruca. Em vez de brigar com a natureza que fez você feio desse jeito, pense um pouco. A natureza nada produz de bonito, nada produz de feio. Boa menina que é, a natureza apenas produz. O homem é quem decide, a partir de critérios que podem variar conforme o humor e as épocas, o que é bonito ou feio ao seu redor. Se a natureza que faz cair nossos cabelos, exceto para quem faz tratamento de terapia, é a sociedade que nos acusa de sermos carecas. A vergonha demonstrada por certos carecas por não terem mais grande coisa na cabeça vem do fato de que o mundo onde vivem decidiu: quem perde cabelo é velho, brega e feio. Os próprios carecas, por se envergonharem da calvície, contribuem para reforçar esses preconceitos da sociedade. O careca envergonhado é cúmplice da sua infelicidade e sofre, a tal ponto que em alguns casos resolve comprar uma peruca. E aí é um drama. Enquanto até então a calvície nem chamava atenção, quando você vê um careca na rua, você não diz, olha, é um careca. Todo mundo passa a se virar para olhar discretamente o estranho tupete falso. O amontoado de pelos espetados no alto do coco, em vez de disfarçar o que o infeliz acha ser um defeito, revela ao mundo todo o seu complexo. Um careca de peruca fica ainda mais careca. O disfarce faz do careca um careca ao quadrado. Essa montagem de pelos falsos bem penteados, sem volume, que desce pela nuca, é um acessório de palhaço. E o que faz o ser humano bem amestrado quando vê um palhaço? Ele debocha. Um cara que andasse por aí com um cartaz escrito "Sou careca" não seria tão visível quanto um careca de peruca. Não se pode ler o pensamento de um careca, mas pode-se ler o de um careca de peruca. Leem-se as suas angústias, suas fraquezas, suas frustrações, a sua vergonha injustificada e o seu desespero prolongado. O careca de peruca não tem nenhum pudor, é repugnante.
Você há de concordar. É preciso escalpelar o careca de peruca até o osso e fazer um rabo de cavalo com os pelos do seu cu. Amém. Nunca mais você vai ver um careca de peruca e não lembrar do Charb. Dans le fauteuil maintenant, regarde dans le programme. Ah, c'est vous, monsieur Charb, pour Charlie Hebdo, l'affaire. Vous en seriez passé alors de cette affaire, sincèrement? Oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un peu violent quand même. É uma obra que me surpreendeu bastante. Eu já esperava rir muito, né, quando eu comprei esse livro pela internet, mas eu ri muito mais, mostrei o livro para um monte de gente. O título faz muito sentido, Pequeno Tratado da Intolerância, ou seja, leva a intolerância a extremos, né? E essa é uma intolerância legal, uma intolerância. E essa é uma intolerância interessante, né? Que é a intolerância da brincadeira, né? O Charb demonstra irritação, impaciência, enfim, intolerância com coisas que são muito comuns a todos nós, coisas do dia a dia. E claro que ele explica nos textos, como nesses trechinhos aqui que eu citei, os motivos, né, que o levam a ter essa antipatia, essa intolerância mesmo com determinados comportamentos. Todos nós temos, talvez até ele mesmo tinha alguns desses comportamentos e se inspirou neles para escrever algumas dessas partes aqui. E ele declara guerra, declara intolerância completa a essas coisinhas mundanas, quando, né, aí que está o grande contraponto, a grande ironia trágica dessa obra, né? O próprio Charb foi vítima, não só vítima indireta, como vinha sendo já quando era ameaçado por extremistas islâmicos. Ele foi vítima fatal, digamos assim, né? Vítima de morte da intolerância dos extremistas fanáticos, né? Que se declararam serem, né, os autores extremistas islâmicos que não aceitavam a forma como o Charb e a equipe do Charlie Hebdo conduzia a publicação, com muitas charges, crônicas também, criticando atos de extremismo religioso. Chacun des idées différentes, tous à gauche, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je le sais même. Em outubro de 2011, as primárias socialistas atingem o seu auge e Carla Bruni está grávida. Charb prepara a primeira página, o elemento mais importante do Charlie Hebdo. Il y a un peu un impératif pour la une, c'est que le dessin soit lisible tout de suite et qu'il n'y ait pas trop de texte non plus, quoi. Ce genre de dessin, par exemple, d'une part c'est dans le thème et d'autre part ça peut faire rire. Ça traite des socialistes sans les représenter parce qu'ils sont moyennement drôles aussi à dessiner. Puis ça mélange deux gros thèmes d'actualité parce qu'on sait qu'on va voir la naissance du petit Sarkozy dans pas longtemps, ça peut être marrant. C'est tout ce qu'on demande au dessin. D'abord c'est d'être marrant. E o mais triste de tudo nessa história, nem tem a ver com o livro, mas eu já vou dizer aqui porque é a minha opinião, tem muita gente que diz que o Charb e os outros chargistas do Charlie Hebdo, grandes nomes, né, dos quadrinhos e das tiras no mundo, dentre eles o Cabu, o Volansky, o Tignus, dentre tantos outros que morreram lá, foram assassinados vítimas de uma intolerância que partiu de pessoas que não aceitavam que eles brincassem com a fé que eles tinham, sendo que em qualquer nação, né, o correto seria eles responderem ou na justiça, né, processando os autores, ou quem sabe até fazendo desenhos também, respondendo à altura. Agora, eliminar fisicamente os seus detratores é um troço absurdo, mas o que realmente causa indignação é que muita gente defende, diz que os chargistas tiveram que procuraram quando começaram, quando fizeram as charges contrárias ao fanatismo religioso, que, claro, foram interpretadas por quem queria interpretar dessa forma como sendo ataques ao islamismo, aos islâmicos. Nada disso. Desde sempre eles explicaram que tudo que eles produziam era contrário ao extremismo religioso, ao extremismo, né? Ou seja, aquela parte da religião que não segue ao fundo, né? Não segue tudo de bom que a religião prega, mas parte para a violência, parte para as armas, para eliminar fisicamente todos aqueles que são contrários ao que eles defendem, né? Enfim,
ao que pregam as religiões deles. É claro que esses fanáticos não representam, a gente sabe bem disso, não representam a totalidade das religiões. E o Charb, autor de um livro hilário, divertidíssimo, muito bom mesmo, genial, sobre intolerância, né, no qual ele declara intolerância a pequenas coisas do cotidiano, coisas que nos matam de raiva, né, foi vítima da intolerância que mata com fuzis. E esse autor, o Charb, entrou para a história como um grande defensor da liberdade de expressão e foi vítima de pessoas que são totalmente contrárias, que criticam, né, que condenam, que matam a bala quem defende a liberdade de expressão. E eu fico muito feliz em saber que o Charlie Hebdo continua depois da morte do Charb, enfim, de toda a equipe, todos que foram mortos. O jornal continua, não tem só sobreviventes do atentado na sua equipe, como também incorporou novatos, né, novos jornalistas, novos cartunistas, novos chargistas que estão dando seguimento ao que o Charb e, enfim, as outras pessoas que morreram nessa tragédia, nesse ataque terrorista, defendiam. Então essas pessoas estão tendo esse legado defendido nas páginas do Charlie Hebdo e ainda hoje, toda quarta-feira, os franceses têm acesso ao jornal nas bancas. Isso é muito, muito, muito bom. É a vitória da inteligência, é a vitória da sabedoria, é a vitória da democracia, é a vitória da liberdade, principalmente, contra o terrorismo, o fanatismo e, antes de tudo, o crime. Religiosos, o caramba, né? Religiosos que nada, terroristas, criminosos, que é o que são os fanáticos terroristas que o Charlie Hebdo condenava, criticava e hoje, felizmente, continua fazendo isso e, claro, com o apoio do mundo. Afinal, todos nós, né? Ainda, hoje e sempre, Je suis Charlie. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje do Quatresia, Pequeno Tratado da Intolerância, do Charb, esse livro que é fantástico, um livro genial, recomendo bastante, vale muito a pena ler essa obra, para você rir muito e ver que todos nós somos diariamente um pouco intolerantes. Todos nós decretamos, mas não sabíamos até então, nossos próprios pequenos tratados da intolerância todos os dias. Um abraço e até mais!